Fala gente, beleza? Luiz Vitor aqui mais uma vez e o vídeo de hoje vai ser de um tema que muita gente me pede para fazer, que são indicações de notebooks bons e baratos, notebooks que não travem, que tem uma configuração suficiente para as tarefas básicas de produtividade do dia a dia e que não vão te dar dor de cabeça. Bom, os notebooks que eu vou te falar aqui são notebooks que estão girando aí numa faixa de preço entre 3.000 a 4.000 reais. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, já se inscreve, deixa teu like para dar aquela força, para ajudar a gente a continuar crescendo. E só lembrando que todos os links dos produtos que eu falar aqui nesse vídeo eu vou deixar na descrição para se você quiser ver os preços atualizados. Primeiro ponto, memória. 4 GB de memória hoje em dia é pouco. Por mais que as marcas ainda insistam em vender notebooks com 4 GB de memória, vai por mim, 4 GB hoje para as necessidades atuais é relativamente pouco. Só o Windows 10 com todas as atualizações já vai utilizar em torno de uns 3 GB de memória. Então quando você for abrindo mais aplicações, quando você abrir Google Chrome, várias abas, Word, Excel, PowerPoint, ou seja, as coisas que você usa no dia a dia, os 4 GB de memória vão ficar praticamente todo utilizados. Então a chance do teu notebook travar é muito alta. Por isso que eu indico que, se você for comprar hoje um notebook, dê preferência a pelo menos um notebook com 8 GB de memória RAM. Segundo ponto, armazenamento. Basicamente você tem duas opções hoje no mercado de armazenamento. Ou o HD tradicional, também chamado de HDD, ou você tem o famoso SSD. Eu já te indico nos meus vídeos a sempre comprar um notebook com SSD de fábrica. Por quê? Porque a capacidade de performance, de rapidez do teu notebook é muito maior quando você usa um SSD. Terceiro ponto, processador. Se o teu uso for básico, qualquer processador acima ou igual ao Intel i3 e ao Ryzen 3 vai servir tranquilamente. Então você não precisa se preocupar tanto com o processador, desde que eles sejam pelo menos iguais ou superiores ao i3 ou ao Ryzen 3. Resumo da ópera sobre configuração. Se você procurar um notebook que tenha 8 GB de memória RAM, pelo menos 256 GB de SSD e que tenha um processador i3 Ryzen 3 ou um processador superior, ele já vai resolver mais de 90% dos usos básicos que você teria com o notebook do dia a dia. Bom, agora que eu já te falei isso, vamos às indicações. A primeira indicação que eu tenho para te fazer é o Acer Aspire 3. O Aspire 3 é um modelo de entrada da Acer, ele tem tela de 15 polegadas, tem teclado numérico, a carcaça dele é toda em plástico. E a configuração dele que eu estou considerando aqui para fazer esse vídeo agora é uma configuração com processador i3, 8 GB de memória RAM, 512 GB de SSD e Windows 10. Com essa configuração, o notebook já vai estar pronto para uso no dia a dia, basta você comprar, receber e começar a utilizar. Para quem que eu não indico o Aspire 3 nessa configuração? Se você for fazer edição de vídeo, se você for jogar jogos pesados ou se você for mexer com 3D, arquitetura ou engenharia, aí eu não te indico o Aspire 3 nesse caso aqui, porque a configuração dele não é tão boa assim a ponto de suportar esses usos mais exigentes. Mas se o seu uso for uso básico de estudo, trabalho e produtividade no geral, esse computador vai resolver tua vida. Segunda indicação, Lenovo S145. O Lenovo S145 também é um notebook de entrada da Lenovo, ele tem a carcaça toda em plástico, ele tem 15.6 polegadas de tela, a tela pode ser HD ou Full HD dependendo da configuração, e ele tem teclado numérico. Neste caso aqui do vídeo, a configuração dele que eu estou me baseando é um processador i5, 256 GB de SSD, 8 GB de memória, o Windows 10 e adicionalmente nessa configuração ele vai ter uma placa de vídeo GeForce MX 110 de 2 GB de memória de vídeo dedicada. A principal diferença desse S145 da Lenovo nessa configuração para o Aspire 3 é a presença da placa de vídeo dedicada, que pode te dar uma forcinha a mais quando você for usar algum software que exija desempenho gráfico, ou quando você for jogar um jogo que seja um pouco mais exigente. Então ter uma placa dedicada, neste caso do S145, te ajuda a rodar melhor softwares que tem uma exigência muito grande de gráfico. Apesar disso, essa placa de vídeo dedicada do S145 ela é uma placa relativamente fraquinha. Então não adianta você comprar ele achando que ele vai rodar todos os jogos pesados ou que ele vai ter uma performance muito boa, por exemplo, em edição de vídeos ou em softwares de engenharia ou arquitetura. A placa de vídeo ajuda, mas ela também não é uma placa muito potente.
Então, no geral, esse E145 com essa configuração, ele também é indicado para usos de produtividade do dia a dia, para trabalho, para estudo, e adicionalmente ele tem essa placa dedicada que dá uma ajudinha a mais. Então ele é bem parecido com o Aspire 3, com essa adição da placa dedicada. Terceira indicação que eu vou te fazer é o Acer Aspire 5. O Aspire 5 já é um notebook da Acer que ela posiciona como um modelo entre modelo de entrada, mas um pouco mais intermediário. O Aspire 5, ele apesar de ser quase todo em plástico, a tampa frontal dele é em alumínio, que já é uma boa surpresa em relação aos outros modelos de entrada, e ele tem, por exemplo, uma porta USB-C, que não são todos os notebooks de entrada que possuem. Nesse vídeo, a configuração do Aspire 5 que eu estou me baseando para te indicar é processador Intel i5, 8 GB de memória RAM, 512 GB de SSD e o Windows 10. A tela do Aspire 5, assim como nos outros modelos, é de 15 polegadas, e ele possui teclado numérico. O Aspire 5 é um notebook um pouquinho superior ao Aspire 3, no caso da Acer, né, na linha da Acer, e ele vai te atender tranquilamente para os usos de produtividade, trabalho e estudo do dia a dia, com algumas coisinhas que são superior ao Aspire 3. E para finalizar, a quarta indicação é o Lenovo IdeaPad 3i. O Lenovo 3i ele é bem parecido com o S145, ele tem uma tela de 15 polegadas, HD, teclado numérico. A configuração que eu estou me baseando aqui nesse vídeo é Intel i5, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e o Windows 10. Assim como nos outros modelos que eu te falei, o Lenovo 3i ele já está pronto para o seu uso básico de produtividade, estudo e trabalho do dia a dia, e com certeza você consegue usar ele sem apresentar lentidão ou travamentos para os usos gerais. Conclusão, todos esses notebooks que eu acabei de te indicar nesse vídeo são notebooks que, se você comprar, eles já vão estar prontos para os teus usos de produtividade básicos do dia a dia, sem apresentar lentidão e sem apresentar travamentos. Escolhendo qualquer uma dessas máquinas, com certeza você vai conseguir utilizar a maior parte dos softwares, a maior parte do uso que você precisa no dia a dia, e eles não vão te trazer dor de cabeça. Então era isso que eu tinha para te falar. Se você curte o meu conteúdo, por gentileza não deixe de se inscrever no canal e deixar teu like. Um grande abraço e até a próxima.